Cantora Lecha, grávida de 6 meses, está internada na UTI em São Paulo. Ela enfrenta um quadro comum e perigoso para as grávidas, a pré-eclâmpsia. Para entender o que é essa complicação, eu converso agora com a doutora Maria Carolina Dalboni, que é ginecologista e obstetra. Doutora, muito boa tarde para você. Muito obrigada pela participação. Boa tarde, Renata. É uma honra estar aqui com vocês. Espero conseguir esclarecer um pouquinho essa condição da pré-eclâmpsia. Doutora, eu quero te pedir exatamente para começar desse ponto. A gente ouve falar bastante sobre eclâmpsia, mas o que é de fato essa condição e por que ela pode desenvolver para casos tão graves? Então, a pré-eclâmpsia é uma condição que acontece na gestação. É um aumento da pressão arterial. A gente começa, antes da pré-eclâmpsia, a gente chama, a sigla é DEG, doença hipertensiva específica da gravidez. Porque é uma manifestação do aumento da pressão arterial, mas que vem acompanhada de várias alterações no corpo da mulher. Então, a gente pode ter uma proteinúria, que é uma perda de proteína na urina, a gente pode ter alterações das enzimas hepáticas, alterações dos fatores de coagulação. Então, por isso que é tão importante a gente fazer esse monitoramento, esse pré-natal, para que a gente evite a doença hipertensiva específica da gravidez, que pode evoluir para uma pré-eclâmpsia e para uma eclâmpsia, tá? E aí, qual que é a diferença desse momento da pré-eclâmpsia, né? A pré-eclâmpsia é quando a paciente, ela já está tendo mais sintomas, ela tem uma dor de cabeça persistente, ela pode ter náuseas, vômitos, alterações no ultrassom do crescimento do bebê, ela pode ter uma dor abdominal importante, e aí a gente vai ter que avaliar esse caso para ver como que a gente vai intervir, qual vai ser o melhor tratamento quando ela já está evoluindo para essa pré-eclâmpsia. Doutora, me corrija se eu estiver errada, então. Quando ela começa a sentir esses sintomas, é um quadro de pré-eclâmpsia, que se não for acompanhado da forma correta, pode evoluir para uma eclâmpsia no momento do parto. É isso? Isso, exatamente. A diferença da eclâmpsia para a pré-eclâmpsia é que a eclâmpsia é quando a paciente já chega convulsionando, ela já tem alterações de convulsão. E, infelizmente, quando a paciente já chega nesse quadro, normalmente a gente tem outras complicações, que pode ser a síndrome HELP, né, que são alterações, como eu coloquei aqui, de enzimas hepáticas, alteração da coagulação, a gente pode ter um descolamento prematuro. Então, é muito importante, quando a paciente começar a ter esses primeiros sintomas, né, iniciar, lógico, o pré-natal, para qualquer aumento da pressão arterial, a gente começar com controle. Mas se ela evoluiu, já foi para uma pré-eclâmpsia, que pode acontecer de repente. Então, a paciente pode fazer um pico hipertensivo já abrindo esse quadro um pouquinho mais grave, normalmente após a 20ª semana da gestação. E aí, se a gente não intervir, né, dependendo do grau dessa evolução da pré-eclâmpsia. Ou, né, repouso absoluto em casa, com medicações, ou muitas vezes a gente vai precisar internar essa paciente para fazer um melhor controle. Ela pode evoluir para uma eclâmpsia, efetivamente. Doutora, você está falando aí sobre os sintomas, né? A dor de cabeça, tem a perda de proteína na urina, que, se eu não me engano, costuma deixar a urina um pouco mais espumosa, né? Geralmente é a forma como é percebida. Mas esses sintomas, eles já podem ser notados no início da gestação ou eles demoram um pouco para aparecer? A alteração da pressão arterial, né, essa doença hipertensiva da gravidez, ela normalmente se manifesta após a 20ª semana. Mas já tem algumas coisas na gestação que a gente pode observar, como a paciente que está fazendo um edema importante, a gente já pode pedir se ela tem uma predisposição, né? Se ela tem um histórico familiar, se ela já tem alterações nos exames laboratoriais, como uma diminuição de cálcio, alguma discreta alteração da enzima hepática, do ácido úrico, a gente já pode criar aquele sinalzinho de alerta para essa paciente. Agora, não necessariamente... Então, a gente tem alguns fatores predisponentes. Tá? Não necessariamente ela tenha que ter hipertensão já antes da gravidez. Ela pode, por exemplo, ter uma pressão mais baixa e desenvolver esse aumento da pressão durante a gestação.
Pode sim, ela pode desenvolver isso apenas nesse momento. Como eu falei, né, ela normalmente acontece após a 20ª semana. E às vezes a paciente realmente não tem sintomas nenhum. Então é muito importante que qualquer sinal, né, escotomas cintilantes também, que são, tipo, a gente vê sinaizinhos, né, luzinho piscando na frente do olho, também são alguns sinais que ela pode tá sentindo que a gente tem que pesquisar a pré-eclâmpsia. Agora tem alguns fatores, algumas características que deixam a pessoa mais propensa a desenvolver um quadro de pré-eclâmpsia? Sim, né? O primeiro deles, como a gente colocou aqui, não é comum, não é necessário, não é obrigatório que ela já seja hipertensa, mas a paciente que já tem uma hipertensão aumenta esse risco, né? História de gestações gemelares, a idade materna muito inferior, né? Abaixo de 18 anos ou acima dos 35 anos, a gente aumenta o risco. Doenças autoimunes, as condições de alimentação da paciente, então deficiência de algumas vitaminas, do cálcio, da vitamina D, a gente já sabe que tem uma correlação com o aumento da pressão arterial, a obesidade, o ganho de peso excessivo, a diabetes, então a gravidez múltipla, então a gravidez gemelar. Então a gente tem sim algumas condições aí que podem ser fatores predisponentes. Doutora, eu já ouvi dizer que se a mãe teve um quadro de eclâmpsia durante a gestação, tem mais chances da filha também desenvolver esse quadro? Isso procede? Faz sentido? Procede, é um dos fatores de risco é você ter um histórico familiar, né? Uma causa genética. Porque a gente sabe, né, como a gente colocou aqui, que essa hipertensão, ela tem alterações em todo o corpo. Então, essa paciente pode ter uma predisposição. Hoje a gente fala muito, né, do estilo de vida, o tipo alimentar, e que tudo isso vai influenciar. Então, essa paciente, além dela, né, ter todo esse controle aí dos riscos que a gente vai tentar, a gente também tem que ajudar essa gestante a ter o melhor estilo aí de alimentação e de controle de atividades leves durante a gestação. Mas realmente existe o fator genético. Falando ainda do fator genético, tem uma questão também de combinação genética? A pessoa pode estar mais propensa, por exemplo, a desenvolver um quadro de pré-eclâmpsia, tendo uma gestação com uma pessoa e menos chance de desenvolver a doença se ela estiver grávida de uma outra pessoa? Tem uma questão de combinação também genética que importa nesse momento? Então, existem alguns estudos até que sugerem, sim, tá? Que é tipo uma alteração ali naquele momento da formação do bebê que pode ter alguma predisposição, né? De acordo porque quando ele se forma, né? Ele vai ter a parte materna e a parte paterna. Mas, normalmente, a hipertensão arterial está relacionada a condições maternas, mas realmente da mãe. Tá? O que tem muito a ver com a parte dos dois é a gestação gemelar, né? A gestação gemelar realmente aumenta muito a chance do aumento da pressão arterial. E os riscos de desenvolver um quadro como esse na primeira gestação são maiores do que nas próximas? Sim, nas primeiras gestações, nas gestações muito jovens, né? Ou na primípara, que a gente chama primípara idosa, que é a gestação acima de 35 anos, quando é a primeira gestação, a gente aumenta bastante essa chance. Tá? Quando a gente fala, como você colocou, do fator genético, né, do pai e da mãe, ainda existem algumas controvérsias na gestação, mas é porque a gente fala muito que o corpo da mulher, ele às vezes é como se ele desenvolvesse anticorpos, né, com aquele sangue igual acontece quando a gente tem um tipo sanguíneo negativo. Então, existem alguns estudos que falam dessa possibilidade, mas o fator materno ainda é o predisponente. Agora, doutora, tendo o diagnóstico de que a gestante tem um quadro de pré-eclâmpsia, o que é feito, como que é feito o acompanhamento para que isso não se desenvolva para um quadro mais grave? Então, aí vai depender desse grau, como a gente colocou, né, dessa pré-eclâmpsia. Então, a gente vai ter que ver como que estão esses exames laboratoriais, como é que está o exame físico dessa paciente, se essa pressão está conseguindo ser controlada. A gente vai fazer os exames, né, de detecção da proteína na urina, então a gente vai acompanhando aí o quanto que ela está perdendo
dentro aí dessa ina através a gente vai fazer monitorização da pressão arterial. Muitas vezes a gente vai deixar ela em casa, em repouso, fazer uma boa suplementação de cálcio. Então a gente vai equilibrar essa mãe, né, principalmente a suplementação de cálcio, principalmente em podem ter a gente mais leve, a gente vai deixar essa mãezinha em casa, em repouso, e a gente vai dar todo esse suporte para ela. Em casos que a gente já tem mais alterações laboratoriais, aumento das enzimas hepáticas, a gente vai deixar essa mulher internada, fazendo todo esse monitoramento no hospital. Em alguns casos, a gente precisa entrar com medicações, além da medicação para pressão, a gente vai precisar, a gente fala que é sulfatar, entrar com sulfato de magnésio para essa paciente. Isso tem que ser, né, num controle de uma unidade intermediária, então é a nível hospitalar. A gente também faz medicações para acelerar o processo de amadurecimento do pulmãozinho do bebê, caso precise fazer o parto prematuro. Nos casos mais graves, quando a gente não consegue esse controle, dependendo da idade gestacional, a gente precisa acelerar esse parto para muitas vezes aí salvar a vida da mamãe e do bebê. E é um acompanhamento, né, doutora? Não tem uma cura mesmo para essa condição. A cura, na verdade, é o parto, né? É tentar manter esse bebê sendo gestado o máximo de tempo possível para evitar que ele nasça muito prematuro, mas não tem mais o que fazer para curar a condição, não tem como, né? É mais uma forma de manter o bebê e a mãe bem durante o processo da gestação. Isso, exatamente. A gente não consegue reverter, muitas vezes, não tem como reverter esse quadro. A partir do momento que ele está instalado, a gente consegue controlá-lo, deixar essa mãe o mais estável possível. Mas a cura vem após o parto, né, com a retirada da placenta. Por conta desses vasos placentários, de tudo isso, essa condição, como eu coloquei aqui, é como se o corpo criasse anticorpos aí, né, com essa placenta, com esse bebê. Então, quando a gente retira a placenta, muitas vezes essa mãezinha volta totalmente a um estado normal. Algumas mães vão ficar hipertensas depois, mas a grande maioria ela volta ao estado normal. Ela, às vezes, depois nem precisa de medicação para pressão arterial. E aí é só seguir as orientações médicas, né, doutora? Seguir todos os cuidados necessários durante a gestação para que tudo fique bem, né? Isso, eu sempre falo, né, que o pré-natal, de extrema importância, né, um bom acompanhamento médico, com uma orientação nutricional, uma orientação de estilo de vida, a suplementação, a gente fala sempre isso hoje para os pacientes. Graças a Deus, né, a gente tem mais acesso a informações. Então, a gente se preparar para engravidar também é muito importante, Renata. Né? Se a mulher puder se preparar para engravidar, até porque a maioria de nós está engravidando um pouquinho mais tarde, com mais idade. Então, o ideal é que a gente se prepare, que a gente faça toda essa suplementação. Se a gente já tiver algum fator de risco, fator genético, alguma alteração nos exames, a gente pode começar usando uma aspirina, um AS, desde o início da gestação, para que a gente evite que o quadro se desenvolva. Então, o mais importante é o acompanhamento. E a partir do momento que o quadro está instalado, procurar o mais rápido possível aí uma ajuda médica. Doutora, muito obrigada, viu, por todos os esclarecimentos que você trouxe para a gente. É bom todo mundo se cuidar, né? Ficar atentos ali aos sintomas. A gente sabe que é um quadro importante, bastante sério. É a terceira causa de morte em gestantes em países subdesenvolvidos. Em países desenvolvidos, no subdesenvolvido, se eu não me engano, é a primeira causa de morte de gestantes. Então é bom ter bastante cuidado, mas como você disse, identificando os sinais o quanto antes e fazendo o acompanhamento, tudo acaba dando certo. Obrigada mais uma vez, uma ótima tarde para você.